Bom dia, bom dia, bom dia! Olha o nosso P15 aqui chegando, primeiros 15 com ele, onde juntos compartilhamos a palavra de Deus, buscando direção para tomar decisão da nossa vida diária, na prática. E hoje eu vou compartilhar com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. É a história de um cego. Eu vou falar para vocês que é um cego que eu acho que enxergava mais do que todo mundo que estava ao redor dele. Pensa num cego que tinha clareza interna, ele só não enxergava fora. Vou ler com vocês, rapidinho. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Pega aí. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: fale para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele está te chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado. Levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: Rabi, eu quero ver. Jesus lhe disse: vá, pois tua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Gente, cego Bartimeu. A Bíblia fala que ele estava à beira do caminho. Ele estava à margem, ou seja, marginalizado. Estar à margem não é estar no centro. Não é estar vivendo de uma forma centralizada, as coisas funcionando, sabe? Tudo jóia. Não, estar à margem é assistir os outros funcionar. Menos você. E Bartimeu estava assim, à margem, sabe? Às vezes é uma vida trancada, ou uma vida emocionalmente cansada. Basicamente, gente, não está funcionando bem, não está no centro principal do funcionamento. Mas ele, apesar de ele estar assim, à margem, ele não desistiu de pedir ajuda, de pedir socorro. Vergonha não é estar limitado ou estar armado, à margem, desculpa. Vergonha é você desistir de pedir ajuda, de pedir socorro. E Bartimeu não desistiu. Quando ele soube, porque ele era cego, mas não era surdo, que Jesus estava passando, aí ele começa a gritar. Eu penso que ele estava fazendo... Porque a multidão com Jesus, gente, estava fazendo barulho. A multidão não era quietinha, por favor. Multidão nunca é quietinha. E fale, converse, tem criança, tem gato, passarinho, papagaio, tudo junto. É multidão, é barulho. Diz que aquele homem começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O grito dele é diferente. Sobrepôs a multidão, ao ponto da multidão falar: cale-se, tu está atrapalhando. Está atrapalhando a gente. Sabe o que ele fez? Gritou mais alto. Procura intensa. Uma procura intensa. Falou: oh, vocês vão mandar eu calar a boca, eu não vou calar. Porque agora ou nunca. Eu não vou me calar. Sabe que às vezes a multidão, gente, nem sempre são pessoas ruins. É gente com pressa. É gente que não tem empatia. É gente que está olhando, a multidão estava olhando o quê? O dele. Falou: estou interessado no meu, cala a boca, Bartimeu, não atrapalha.
Só que tinha um detalhe. Vocês perceberam como é que Bartimeu chama Jesus? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu conhecia Jesus, a raiz dele, a descendência dele. Ele não simplesmente conhecia um Jesus pendurado numa cruz como muita gente conhece, só com uma Bíblia empoeirada, aberta dentro de casa no Salmo 91, achando que Bíblia é amuleto. Não, Bartimeu não conhecia um Deus assim, um Jesus assim. Ele conhecia numa profundidade. Ele sabia da história. Ele sabia do que Jesus já tinha feito. Para alguém chamar filho de Davi, é porque ele conhecia Jesus. E eu te pergunto, o quanto você conhece de Jesus? O quanto você conhece de Deus? Eu não estou falando de teologia. Eu estou falando do dia a dia, da prática, de oração, de adoração, de senti-lo, de olhar a natureza, de olhar o bicho e falar, uau, Deus, isso é lindo. Só o Senhor para fazer isso. Conhece Ele desse jeito? Porque se você conhece assim, de uma forma mais íntima, de uma forma mais próxima, o que acontece? Que foi o que aconteceu com Bartimeu. Ele, povo falando, cala a boca, larga disso, que frescura, cala a boca, mulher. Você é assim mesmo, vai morrer, vai estar cego, vai terminar cego. Essa foi a força principal para que ele não desistisse da transformação da sua vida. Era quem ele conhecia que dava força para ele continuar. A força não era nele. Ah, eu sou. Quem ele era? Cego à margem. Esse era ele. Não era sobre quem ele era sobre quem Deus era. Quem Jesus era e é. É sobre isso que nós temos que ter a nossa fé estabelecida. Quem é ele? Quem é ele? Quando você sabe quem é ele, o que ele faz, o seu poder, a forma. Quando nada te para, você se torna um imparável. Porque você conhece o Todo-Poderoso, aquele que tem misericórdia, aquele que mesmo você pisando na bola, não prestando, ele diz, eu tenho misericórdia de tu. Porque eu tô vendo que tu se arrepende. Arrependimento. Ele estava pedindo misericórdia. Essa foi a diferença do Bartimeu. Uma das, né? Porque Bartimeu dá uma baita de uma lição aqui pra gente. Vou continuar. Então ele conhecia quem era Jesus. E um pouco mais, né? Aí Jesus ouviu, parou e o chamou. O céu, às vezes, pode estar em silêncio. Mas Jesus te ouviu. Te ouviu. Porque você conhece intimamente. A mesma multidão, é interessante que a mesma multidão, aí diz, que mandou ele calar a boca, né? Agora diz assim, anima-te! A mesma! Anima-te! Jesus está te chamando. Gente, não dá para ficar com o que o povo diz sem parar. Porque uma hora eles vão te calar, outra hora falou, vai, é tua vez, bora! Você entende que você não pode ser guiado pela multidão, que o povo fala, que deixa falar? Bartimeu era guiado com o que ele carregava. Eu falei, eu conheço esse Deus. Ó, focado na transformação. Que o que os outros falavam não importava. Porque uma hora o povo manda calar, outra hora manda seguir, né? E assim mesmo, gente muda, ambiente muda, né? Opiniões mudam. O que não podemos deixar é que a voz, essas vozes que mudam toda hora, definem a sua constância, a sua disposição, a sua coragem. Essas vozes não podem determinar, viu? Cuidado. Bora para a ação do Bartimeu, que eu gosto dessa. Diz que ele jogou a capa. A capa, gente, para ele, para o Bartimeu, era uma identificação.
Era a identidade dele de mendigo. Era a única coisa que ele tinha, ou seja, sua proteção. Ele era o normal dele. Eu sou assim. Eu sou um mendigo cego. A capa trazia essa identificação. E quando Jesus chama, quando chega a hora da virada, ele diz, ela não vai comigo. Diz que ele salta, ele joga e ele salta. Gente, eu fiquei pensando na cena. Eu imagino, porque a gente fala, ai, tem gente que vai para a transformação assim, ó, de arrasto. Ai, não, hoje deu, amanhã, ai, será? Ai, talvez. Não. Ele estava pronto para a mudança. Será que a gente está pronto assim? Essa disposição? Falei, agora ou nunca. E sabe o que é largar a capa? E se levantar da posição de vítima, sabe? Largar a capa é largar e pedir desculpa. Vai lá, pede desculpa. Começa, vira essa história. Vai lá, pede perdão. Deu, chega. Vai, muda. Larga essa capa. Essa capa de coitado, essa capa ai de que me machucaram. Ai, porque. Ai, é muito ai. Sabe? Larga o medo de decepcionar. Ai, mas e se eu decepcionar? Ai, meu Deus, o que vão dizer? Larga. Larga essa capa. Larga de hábitos que te prendem. Tem gente que quer mudança, mas não muda o hábito. Mude. Larga. É agora ou nunca. Vambora. Entende? Tem que jogar fora, joga. Ai, mas e se falta? E se? Larga. Muda o hábito. Ai, eu sou assim mesmo. Larga. Muda. E ele mudou de salto. Foi assim uma ação. Você percebe que é uma ação? Ele saltou. E ele chega na frente de Jesus e falou, tô aqui. Pronto. Sorrindão. Imagina ele assim, paradão, na frente de Jesus. Aí Jesus podia fazer assim, ó. Ele era curado. Mas Jesus faz isso não. Ele faz uma pergunta assim, o que queres que eu te faça? Gente, estava na cara que ele era cego. Jesus sabia. Só que Jesus queria escutar dele, se ele sabia o que ele queria. Se hoje, que eu creio que hoje ele pergunta para mim e para você, o que você quer que eu faça por você? Você saberia responder de pronto? Bartimeu sabia. Eu quero ver. Sabe? O que eu quero que Jesus faça em mim hoje? De verdade. Porque às vezes encarar a dor é difícil. Encarar o que realmente a gente precisa mudar. É difícil. Mas ele pergunta hoje, para mim e para você, o que você quer que eu te faça? Me diz. Eu preciso te curar no quê? Fala para mim. Fala. Na realidade, fala para ele e fala para você mesmo. Porque é isso que Jesus faz. Tem que falar. Tem que ter clareza. Porque Jesus, quando faz isso, ele também chama a responsabilidade nossa. A consciência do que a gente está falhando. Consciência da minha limitação. Quando Jesus chamou e perguntou para ele, ele falou, você tem consciência da tua limitação? Quando ele pergunta isso. Eu falei, sim, eu tanto tenho que eu quero ver. Qual a tua limitação? Qual a minha limitação? E ele te pergunta, o que queres que eu te faça? Que tem te limitado? Eu posso. E que sua resposta e a minha seja pronta. Porque, no caso do Bartimeu, ele recebeu a cura. E Jesus chama isso de fé. Toda essa trajetória, a tua fé te curou. Vamos orar? Amado Jesus, querido Deus, obrigada, Senhor, pelo sol que brilha mais uma vez. Jesus, que tenhamos a clareza, a visão deste homem cego, que só era cego por fora, mas por dentro ele conhecia o Senhor como talvez poucos da multidão conheciam.
um conhecimento, uma fé que não permitia que ele desistisse, que o tornou imparável. Eu sei, quanto mais te conhecemos, papai, mais força temos, mais alegria temos, porque a tua alegria é a nossa força. Jesus. E que tenhamos clareza da nossa necessidade. Às vezes pensamos que a nossa necessidade é dinheiro, que a nossa necessidade é ficar saudável. E a raiz da necessidade não é essa. A nossa necessidade é livrar de uma mentalidade escassa, uma vida de vítima agarrada na miséria, tanto financeira quanto espiritual, uma miséria emocional, uma miséria, uma limitação que depende sempre da validação das outras pessoas e a gente nem enxerga. Nos dê essa clareza, Senhor, Espírito Santo, nos dê essa clareza das nossas limitações, é isso que eu te peço hoje. Nos dê clareza da nossa limitação, para que apresentemos ao Senhor e sejamos curados. Em nome de Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é bom o tempo todo. Eu te amo e eu te adoro, Jesus. Amém. Esse foi mais um P15. Amanhã a gente volta. E é o seguinte, e se inscreve no canal, aciona o sininho e envia esse vídeo para um amigo, tá bom? Até amanhã. Deus abençoe.